Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a este canal chamado Teologia da Libertação. Eu sou o professor Cídio Lopes. É um dos espaços aqui no mundo virtual que eu partilho um pouco das minhas reflexões. O canal continua em atividade, continua observando as repercussões do material que eu já produzi no ano passado e já desde novembro eu não produzo mais, apenas acompanho, vejo os comentários e as repercussões. Primeiro por compromissos, outros ligados a uma pesquisa que eu faço e, portanto, por não poder dedicar-me ao canal, que é uma atividade livre, sem retorno monetário, mas como partilha mesmo de conhecimento. O primeiro passo curioso é que as pessoas debatem sem ver os vídeos. Isso é muito triste no mundo da internet. As pessoas não debatem, portanto, porque o debate ele implica eu conhecer o que o outro está dizendo. Em geral, a gente então demonstra o que eu retive e em seguida, digamos assim, posso compartilhar com partes ou discordar da totalidade das partes. Em tese, o debate seria isso. Mas o que nós estamos assistindo em geral e em particular aqui a conversa sobre assunto religioso é que as pessoas não conseguem mais debater. Elas confundem a ideia de jogar pedra como sendo debate. Uma outra coisa que eu já disse em outro momento, você tem alguém que se dedica 20, 30 anos a um conhecimento, eu, na verdade, uma mescla na qual filosofia sobressai mais do que o conhecimento teológico, enquanto dedicação de magistério, mas também tem uma dedicação à introdução e algumas disciplinas no campo teológico, além de ter uma formação, uma graduação no assunto. E você vê canais que, primeiro, não tem conteúdos, sem vídeo nenhum, ou às vezes tem vídeos que não tem nada a ver com a temática, totalmente voltado para o entretenimento. E esses canais é que se dispõem a questionar o que você está fazendo sobre o nome Teologia da Libertação. De certo modo, nós já sabíamos que criaria esse tipo de polêmica. Esta turma, que podemos chamá-los de intransigentes, no sentido de que eles percebem a posição deles e eles não estão abertos a dialogar, mas eles estão abertos a eliminar e cooptar este outro que está na frente deles para a posição deles, sem nenhum conteúdo, que esse outro não leve nada, que esse outro se redima de todos os seus pecados nessa percepção e se converta, portanto, radicalmente, abra mão de tudo e se filie àquilo que eles defendem. O problema desse público é que nem mesmo ele sabe bem o que ele defende. Ele não sabe bem o que ele combate e ele não sabe bem o que ele defende. E uma das questões que a gente é levado a perceber isso é que quando a gente observa a quantidade de tempo que os vídeos que nós fizemos foram vistos, é uma coisa de 3 minutos, 4 minutos, não mais do que isto. Portanto, as pessoas obviamente não têm paciência, e não têm paciência porque justamente é um vídeo, os maiores, dedicado a um certo público com uma certa introdução no assunto. Não é para um público em geral, já é para um público que tem uma certa especialização. Então, se o conteúdo não for, digamos assim, esse conteúdo do entretenimento, que é um conteúdo que manuseia apenas, digamos assim, dados mais imediatos e segue de coisas imediatas para coisas imediatas, sem digressões, sem o que implica, né, essas digressões, um tempo de dedicação, um tempo ali de, digamos assim, concentração naquele conteúdo. Então o indivíduo vai ter dificuldade com qualquer coisa que passe de 5 minutos. Ele não aguenta porque ele não é especializado no conteúdo. Então, essa métrica que o YouTube nos mostra tem a ver com isso e tem a ver com a ideia de oferta massiva e você não consegue também se fixar em nenhum conteúdo, acaba pulando de conteúdo em conteúdo. Mas aqueles que se dispõem a criticar
é exatamente isto. Eles não sabem do que você está dizendo. Se no meio do vídeo você disser e que eles são fofinhos e que você gosta deles, eles inclusive nem vão saber disso, porque eles já pegam o título, vê a arrancada, vê o estereótipo do cara que eles querem combater na mente deles, eles associam o nome ao estereótipo e aí partem para um ataque. E a estratégia do ataque é exatamente desqualificar. Primeiro, o discurso da pessoa, isso já é o mais sofisticado, talvez, não é o primeiro, talvez seria um segundo. E o mais comum, desqualificar a pessoa. E é curioso porque se tenta travestir de uma tentativa de falar de conteúdo, mas acaba atacando a pessoa. E aqui e acolá eu pergunto, e aí, você que está então disponível a debater esse conteúdo, você tem uma formação num curso superior? Né? Em geral, essas pessoas desconversam, ironizam e tripudiam e não tem conversa. Não, você não consegue estabelecer uma conversa. É curioso porque um conteúdo, e aqui nas redes sociais é importante, é interessante que você dialogue com as pessoas. Que você, usando um termo que eles vão achar perigoso, você dialetize. Ou seja, que você estabeleça um diálogo com um outro, e esse outro pode sim ser diferente de você, e você desenvolve nessa relação com o diferente até o seu caminho, mas é nesse diálogo. E é uma pena, porque esses que se dispõem a ser opostos ao que seria a teologia da libertação, eles não conseguem fazer isso. Recente tivemos um congresso na PUC Campinas sobre a igreja intolerante, o tema era em torno disso, né? Vou até aqui pegar o nome específico, foi na PUC Campinas, e o debate era exatamente um colóquio internacional, História do Catolicismo no Brasil, debatendo as múltiplas faces do intransigentismo, séculos aí 19 ao século 21. E aí esses indivíduos são pesquisados exatamente e conseguem ser, digamos assim, mostrados nessa característica que aqui foi resumida na palavra intransigentismo. Eu acho que isso é uma pena, porque como experiência, esses indivíduos têm uma experiência que pode ser dialogada com outros campos. Eu lembro que nos anos 80, adeptos da teologia da libertação tinha uma demanda muito mais forte pela vida das pessoas que demandavam políticas públicas, que demandavam uma série de coisas. E essas coisas foram construídas ao longo dos anos, fins dos 80, com a nova Constituinte, e depois nos anos 90, como um todo um conjunto de políticas de Estado para cuidado de comida, casa e educação das pessoas, de modos variados, foram sendo desenvolvidos. Por exemplo, não tínhamos uma legislação que tratasse sobre a vida de menores de idade, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que era, inclusive, o público que esses grupos tradicionalistas gostavam de tê-los nos seus internatos para estudos e, ao mesmo tempo, formação de quadros para suas instituições. Veja bem, um grupo desses tradicionalistas em São Paulo que enfrenta atualmente uma série de questões justamente por cooptar, não sei qual outro nome poderíamos usar, pessoas com menores de idade para suas fileiras, e isso gera uma série de questões que têm aparato jurídico. Então, a teologia da libertação tinha essa característica, essa preocupação com essa demanda concreta de justiça social das pessoas. E, de certa maneira, essa preocupação que era mais forte levava as pessoas a compreender como que a teologia não tivesse uma espiritualidade, que a teologia da libertação fosse marxista, quisesse fazer revolução e que todos seriam membros de algum jeito de guerrilhas. E isso é uma mentira, né, que não tem pé nem cabeça. Mas, de certa maneira, essa demanda era tão urgente que nós às vezes não nos dispunhamos a conversar com grupos, por exemplo, mais espiritualistas, que tinham o desejo de fazer uma experiência subjetiva, mística e transcendente. É uma pena porque hoje eu, pessoalmente, por exemplo, percebo que, por exemplo, a renovação carismática tem uma experiência nessa trajetória de espiritualidade que é pertinente para a ideia de teologia da libertação
e que hoje seria pertinente fazermos trocas entre esses dois movimentos, porque eles não se excluem. Eles estavam talvez focados num ponto, mas os dois pontos são importantes. Então, esses grupos chamados intransigentes, de certa maneira, eles têm também uma construção. E essa construção não é de pegar simplesmente e jogar fora. É possível, sim, compreender certas teses apresentadas por esse grupo como pertinentes. Mas sem um diálogo, não tem como simplesmente fazer nada. Então, o canal para se debater com os conteúdos mais elaborados, que eu comecei a colocar em modo de introdução, é preciso estudar. E o estudo não pode já pressupor que o outro é imprestável, que tem que ser eliminado. Então, isso é o intransigente. Eu não admito, em hipótese alguma, nem mesmo conversar com o outro. Eu já trato o outro com uma lista de adjetivos execráveis. Ele é sujo, pecador, ele está fora, ele foi usado. Então não tem como conversar com isso. Isso remete à ideia do filósofo Olavo de Carvalho, filósofo que é uma grande sacanagem, conosco que fizemos filosofia, e aí o pessoal apela, quando a gente diz que a gente tem diploma, aí vai dizer, bela não sei o quê, usa palavrão, mas é sempre curioso isso, quer dizer, quando você está disponível a descaracterizar o outro, nada vale. Nada vale você dizer, olha, eu tenho uma graduação, um mestrado em filosofia. Se ele está afim de pegar o Olavo e jogar em você, ele vai dizer, o Olavo disse que na USP não fez nada. Quer dizer, é um absurdo isso. Não é bem isto, né? Da mesma forma que não dá para montar uma filosofia e dizer, olha, a instituição católica brasileira não tem filosofia que preste porque é uma filosofia serva da teologia. É um outro absurdo. Quem diz isso, quem disser isso, não conhece a realidade dos cursos de filosofia de norte a sul do Brasil que são promovidos pela instituição católica, que são excelentes faculdades que cumprem um papel social relevantíssimo. Eu sou fruto dessa tradição. Então, não adianta. E aí, então, essa ideia de ridicularizar o outro é clássico desse pseudo-filósofo que faz uma pseudo-filosofia, que tinha uma ideia que alguns até dizem que poderia ter uma relação com Gramsci, ou Gramsci, que o Olavo de Carvalho, nos anos 60, tinha contato com isso. Que é a ideia do olavismo de que você tem que simplesmente eliminar o esquerdista, né? Ora, se a gente então tem como proposta esse tipo de cultura, nos resta violência. Não tem outra possibilidade. E é um absurdo isso. É um absurdo porque a cultura é feita de diferenças. E a ideia é dialogada. Então, essa ideia do olavismo, de que com o seu opositor, que é o cara da esquerda para eles, você não conversa, mas você elimina. Talvez isso pode ter em algum lugar a proposta, uma leitura torta de Gramsci que diz que contra a ideologia burguesa você não tem argumentos, mas você tem que agir. Em torno dessa ideia muito genérica, o que é agir para Gramsci? Aí tem as revoluções passivas em Gramsci, que são temas interessantes, a revolução de variados modos, mas que não é uma revolução violenta. E aí muitos jogam o Gramsci para ser um pensador da cultura e o olavismo copiou essa ideia. Ainda que esta ideia, até certo ponto, de que não discute com o esquerdista, mas você tem que eliminá-lo, parece ser o oposto de alguém que leu isso em Gramsci e trouxe isso para um direitismo, que é um direitismo baseado e movido por uma raiva, por um ódio. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, isso está na base da intolerância que, em geral, nós estamos vendo no Brasil acontecer. Não dá, obviamente, para fazer uma ligação de um fulano X, de um catolicismo intransigente, e dizer, olha, ele foi lá na cabeça daquele menino que fez isso, isso, isso naquela escola. Isso não é isso que está sendo posto aqui. O arcabouço ideológico, ele é um processo que acontece não desta forma linear entre um indivíduo e o outro que você manda ele fazer alguma coisa. Mas se você tem como postura atacar canais que pensam diferente como você
Você não apresenta argumentos, você simplesmente quer fazer uma lista de dizeres que xinga a pessoa, que diz que ela não é nada, de que ela não tem nada e de que ela está 100% errada. E literalmente nadificando um outro na sua frente. Esse tipo de posicionamento gera sim a cultura da violência física. Na base daquele que vai lá e pratica a cultura da violência, nós vamos ter um indivíduo que muitas das vezes sofre um tipo de bullying, ou ele interpreta como bullying, ou as duas coisas juntas, e na busca por uma tentativa de lidar com essa situação, que é desagradável e que tem que ser combatida, e que as escolas têm combatido, esse indivíduo encontra na internet uma discursividade de ódio que, de certa maneira, dá voz para aquela raiva que ele estava. Porque a raiva dele e a raiva do outro que quer te eliminar porque você é teologicamente diferente dele, são os mesmos estados psíquicos que estão dentro dos dois. Então este que, por uma questão específica de um psiquismo, por um condicionamento específico do psiquismo dela, se vê em situação de frustração no ambiente escolar, por exemplo, ele, na procura de dizer, de elaborar isto para ele, e isso acontece desde muito tempo, quer dizer, o ambiente da escola é um ambiente que produz frustrações, deveria produzir menos, mas mesmo produzindo menos, produziria. E aí esse indivíduo, com essa frustração, fruto de às vezes de uma questão objetiva, de um bullying, por exemplo, ele procura elaborar esta raiva, que é difusa. E ele vai encontrar essa elaboração em numa gama de discursos de ódios, entre os quais está, sem dúvida, esse discurso de intransigência. O discurso de intransigência, ele cai como uma luva se o indivíduo tem raiva e tem ódio. Ele é simples, ele é simplista, você não precisa ser um entendido, você pode ser um nécio, você pode ser alguém que simplesmente está numa situação de sofrimento psíquico e você chega ali e encontra meia dúzia de clichês que te confortam e que basicamente te ajuda a lidar com a sua raiva. Como? Transformando ela numa atitude, muitas das vezes, de violência. Então, o processo psíquico, digamos assim, entre esse discurso de intransigência, no caso específico aqui do tema teologia, espiritualidade, catolicismo, teologia da libertação, aplicado a pensar como que esse repertório de intransigência cai na realidade social que a violência foi tornada, digamos assim, forma de agir no espaço público, no espaço democrático, que não é democrática, que é totalmente intransigente. Enfim, é um pouco isso aqui para o canal de Teologia da Libertação. Eu deixo, às vezes, dicas dos outros canais de conteúdos que eu também produzo, sobretudo em filosofia, e o de Teologia da Libertação a gente fica por aqui nesse comentário, mais uma vez, de como nós temos percebido a interação, que não é uma interação, com um público que, obviamente, é oposto ao nosso conteúdo e se comporta dessa forma violenta e que não se abre para uma reflexão, um diálogo. Um fraterno abraço e continue, obviamente, se você não viu a totalidade dos conteúdos do canal, fique à vontade. E em outros links que estão também dentro do canal, eu indico textos e livros para que aquele que se interessa efetivamente em conhecer o que é teologia e o que é a teologia da libertação possa fazer algumas leituras e, mesmo discordando, possa eventualmente chamarmos aí para uma conversa, uma live, para debater pontos diferentes, pontos que o indivíduo fundamenta a partir de alguma coisa e, obviamente, criar uma cultura de democracia e não uma cultura de violência. E uma cultura que é possível ter diferença. E as diferenças não precisam ser reduzidas uma à outra. A diferença está aí e pode existir. A multiplicidade do real não tem que ser submetida a uma unidade. Isso é uma fantasia, um delírio aristotélico que se uniu a uma ideia de poder num contexto histórico específico, basicamente o período medieval, e que a gente acha que isso é a totalidade do mundo. E o mundo é muito plural, né? Tem limites, obviamente, nessa pluralidade,
Nós não somos, por exemplo, afeitos à violência, nós não somos afeitos ao discurso de ódio, e isso, por exemplo, está aberto à diversidade, não implica, no nosso caso, estar aberto à violência, por exemplo. Mas é possível ter vivências diversas, convivendo, e a forma produtiva é que elas se interajam e não se isolem. Fraterno abraço e até um próximo vídeo aqui do canal.